Muito bem, gente. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão de Ivan Rejane Fonte por ameaças ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência da República nas eleições deste ano, e também a ministros do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal prendeu Ivan Rejane em Belo Horizonte. Ele diz por meio de redes sociais que Lula deveria andar com segurança porque ele iria caçar o ex-presidente, a deputada Gleice Hoffmann e o deputado federal Marcelo Freixo. Ivan Rejane também falou que vai caçar principalmente ministros do Supremo e cita os nomes de Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Eu quero trazer esse tema que está repercutindo muito aqui no país e já vou emendar aqui o resultado parcial da nossa enquete. Coloca na tela, Edu, como é que está o desempenho da nossa enquete no portal da Jovem Pan News. E a pergunta de hoje é justamente sobre essa questão de exageros aí no debate eleitoral que estão sendo traçados, até por muitas vezes de forma violenta. Se você acha realmente que essas questões estão sendo tratadas dessa forma aqui no país. 51,1% respondeu que sim, que acreditam que o debate público, o debate político está sendo tratado de uma maneira muito violenta e 48,5% acreditam que não. Conrado, começa você como é que você viu essa prisão hoje? Chega a ser cansativo falar sobre isso, Matias, porque obviamente que a gente quer um mundo sem violência, né? A gente quer uma vida, uma política, o desenrolar da nação com cada vez menos violência. E aí a gente vê o Alexandre de Moraes, o nosso STF, perseguindo um cidadão específico que falou escabros nas redes sociais e, de fato, tudo isso tem que ser investigado para que não ocorra nenhuma grande ameaça. Mas daí vou trazer aqui a atenção um fato que aconteceu em abril desse ano, quando o candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conclamou aos eleitores, aos apoiadores do PT, que fossem pesquisar, ver onde é que moravam os deputados, para mandar umas 50 pessoas na casa de cada deputado para tirar aí o sossego deles um pouco. Como é que isso não caminhou? O grande problema que a gente vive no Brasil são dois pesos e duas medidas. Esse é um problema que começa quando a gente fala aqui de ativismo jurídico, né? Uma ação mais política dentro do judiciário. A gente tem que lembrar como é que isso tem início. Isso aí começa lá no meio dos anos 80, com um pensador chamado Dworkin, que ele começou a ver que as leis em si, elas não são justas, porque às vezes acontecem algumas injustiças, né? Porque a lei está sendo aplicada com muita força. Então, cabe ao magistrado fazer essa análise do que é verdadeira justiça, do que são os verdadeiros princípios, para ele aplicar o que é realmente justo. E aí essa moda começou a pegar aqui no Brasil, começou inclusive aqui nos tribunais do Rio Grande do Sul, desse juiz chamar para si um paladino da justiça, né? Esse homem cheio de virtuose, de virtudes, que vai dizer o que é certo ou errado, justo, injusto, bom e feio, independentemente da lei. Isso virou moda. Esses primeiros juristas aqui, os desembargadores, eram professores das faculdades, passaram isso tudo adiante, né? Os seus alunos se tornaram aí membros do Poder Judiciário, ativistas jurídicos, e a gente tem no Brasil todo essa grande modinha do juiz achar que é Deus, do juiz achar que a lei não serve para nada, deixa tudo do lado e eu vou julgar o que é verdadeira justiça. E a gente vê esses absurdos, né? De juízes que puxam a brasa sempre pro seu assado. O que interessa a eles, eles defendem com veemência, no canetaço, e aquilo que é contra eles tem que ser punidos, até mesmo eles se julgando vítimas, para eles realizarem um processo, eles realizarem toda uma inquisição acerca dos fatos, eles mesmos decidirem e eles mesmos colocarem as pessoas na cadeia. Essa é a grande perseguição que a gente vive no Brasil. Obviamente que esses fatos têm que ser procurados, analisados, discutidos e se levar à cadeia quando realmente acontece um crime de ameaça. Agora, por que só enxerga para um lado e não vê para o outro lado? No caso aqui, o presidente Lula chamando, né, conclamando seus eleitores a perseguirem deputados por todo o Brasil. É o fim da picada. Marco, estamos falando de uma prisão temporária, né? 5 dias. Então, Paulo, nesse caso, de novo, o Fernando tocou num ponto importante, que é alusões agressivas ou fazer menção a algum tipo de insatisfação de maneira efusiva nas redes sociais. Se for assim, os ministros vão ter um trabalho árduo pela frente, porque
não é só com os ministros que isso acontece. Olha só, isso acontece com todo mundo. Tá cheio de gente falando, vou te pegar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Até aí na internet não é uma ameaça concreta. Se você se sente ameaçado, você busca as autoridades para tentar ver se a pessoa tem um plano contra você, se isso pode configurar algum tipo de medida restritiva contra a pessoa. Agora, quando você tem... Eu não apoio esse tipo de discurso, eu não gosto, eu acho deselegante, fora de tom, acho feio. Eu estou em outra linha de debate. Eu gosto muito mais das nossas provocações aqui com o Piperno do que qualquer coisa muito escancarada, muito ofensiva. Eu acho que fica deselegante demais para o debate público. Mas, quando você tem uma pessoa falando, você tem a liberdade de expressão dessa pessoa. E você pode trabalhar dentro da liberdade de expressão como você quiser. O que fere ou o que vai além da liberdade de expressão é: eu estabeleço de maneira iminente uma ameaça para Paulo Matias. Então, Paulo, eu vou te pegar, saindo aqui da Jovem Pan, tal hora, se prepara, que eu vou te quebrar. Você entende? Então, eu torno a ameaça concreta. Existe um plano de Marco Antônio contra Paulo Matias que vai gerar um dano iminente. O Paulo, ele tá na espreita. O Marco Antônio vai chegar e vai pegar o Paulo Matias e vai quebrar o Paulo na porrada. Então, isso sim é um problema quando a gente está falando de liberdade de expressão. Então, opa, isso eu não admito. O Marco Antônio criou no tempo e no espaço uma ameaça concreta contra Paulo Matias. Pelo que foi noticiado, parece que é um vídeo do cara manifestando a insatisfação dele para com os ministros. Até aí eu não vejo problema. E se o ministro fizer isso, ele não vai... Ele só está contribuindo para essa jurisprudência que ele criou de perseguição de pessoas e parece que ele está mandando um recado para todo mundo o tempo todo. Está falando, ó, durante as eleições eu vou fazer isso daí à torto e direito. E eu acho que isso é pior, que as pessoas elas estão, de novo, mais insatisfeitas e querendo manifestar ainda mais o desconforto e a irritação delas com os ministros do Supremo Tribunal Federal. A melhor forma de você lidar com esse tipo de situação, onde a pessoa manifesta de maneira intempestiva algum tipo de insatisfação, é ignorar. Isso daí não vai resultar num plano concreto desse fulano que foi preso contra os ministros. Ele não é o Rambo que está saindo numa caçada contra todos. E se for o caso, e ele tivesse um estratagema e um plano delituoso, aí se justifica, mas veja bem, se justifica o quê? Se não foi cometido crime. Foi cometido só ameaça, certo? O crime não foi cometido. Havia um plano de crime lá. Então, eu acho que a gente também acaba perdendo muito tempo com um debate que deveria ser muito mais sobre respeitar a liberdade de expressão das pessoas e parar de inflacionar casos esporádicos que não tem qualquer tipo de relevância para o debate atual. Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News e são 5h49 nesta sexta-feira. Fala, Piperno. Paulo, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Eu falo isso há muito tempo, né? E eu acho que quando você pratica uma ameaça quando você faz uma ameaça a uma outra pessoa, você também está invadindo um terreno em que você ultrapassa os limites da liberdade de expressão. Porque a partir do momento em que você ameaça alguém, você não vai, o outro lado, ele não vai esperar, ele não vai aguardar que a ameaça de fato se concretize para a partir disso então ele tomar as providências que ele julgue necessárias. Até porque talvez ele não tenha nem a oportunidade de fazer isso, né? Enfim, dependendo do nível da concretização dessa ameaça. Então, se o João chega e fala, olha, eu vou matar o Zé, o Zé não tem que ficar esperando a ação ou não do João. Ele tem que tomar providências para garantir a sua segurança. E entre essas providências está exatamente a de retirar o lado ameaçador de circulação. E vejam, nesse caso, não foi uma ação unilateral, uma ação de ofício do Superior Tribunal Federal, do ministro Alexandre Moraes. Supremo. Supremo. Ele foi provocado pela Polícia Federal. Foi a Polícia Federal quem fez a sugestão de que ele tomasse
essa ação contra esse rapaz. O ministro não tinha feito absolutamente nada, mas ele recebeu, sim, uma sugestão de que ele tirasse esse rapaz de circulação e determinasse essa prisão por esses 5 dias. Fala, Constantino. Não, só posso interpretar disso que o Piperno quer a prisão daquela atriz global que disse que quer esfregar o rosto do Bolsonaro num asfalto quente. Eu tô com uma notícia aqui que aconteceu agora. Em evento de Lula no Recife, poeta Antônio Marinho, é o nome dele, diz para Bolsonaro que o povo da sua cidade sabe dar facada. E alerta para o presidente tomar cuidado. Lembrando que o presidente, de fato, foi alvo de uma facada de um simpatizante do PSOL que quase tirou sua vida. Eu não vi a turma falando da prisão desse cara, do poeta petista, ou da atriz global, ou de tantos outros. Ou de tantos e tantos outros que externam deliberadamente seu desejo, seu fetiche incontido de matar, de machucar, de eliminar Bolsonaro. Afinal, um genocida. Eles justificam isso, né, dizendo que o Bolsonaro é o genocida e o golpista. Então, veja que duplo padrão absurdo. Além do que, esse sujeito aí que foi preso tem foro privilegiado para ser preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Aí é que tá. Isso tudo é uma loucura, Paulo. Uma loucura. Nós estamos vivendo um estado de exceção, um estado policialesco, um estado golpista. E não é o executivo que vem dando golpe. Eu quero só voltar, antes de encerrar, na questão do genocídio e da vacina, que o presidente foi acusado de genocídio por não comprar a vacina placebo do Dória. E eu quero dizer o seguinte, meu Deus, o povo reconhece tanto que o placebo encalhado, a ponto agora de darem em criança de 3 anos a vacina, que o placebo chinês encalhado nas prateleiras salvou tantas vidas, reconhece tanto isso, que Dória foi o salvador, que o Dória está tendo, obviamente, um reconhecimento espantoso, né, nas urnas. Ops, Dória sumiu. Vamos lá, pela ordem aqui, Piperno e Conrado, por favor. Bom, primeiro que a situação política do Dória é que menos me interessa. Segundo que hoje, até me mandam aqui, a Argentina tem 8 casos de Covid, o Brasil tem mais de 300. Outra coisa que me enviaram aqui, do Jus Brasil. É imperioso destacar que pode o genocídio ser praticado por omissão, pois, em princípio, todos os crimes comissos podem ser praticados por omissão imprópria, salvo o artigo, aí vem dando as exceções, da jurista Simone Galvazani, inclusive professora da PUC. E sobre o poeta pernambucano, Constantino, se ele disse isso ou desconhecia, eu acho que ele tem que ser tirado de circulação também. Conrado. Mas é que tá, ninguém vai ser tirado de circulação por crime de ameaça. O crime de ameaça está tipificado no Código Penal. No artigo 147, e é um crime de menor potencial ofensivo, ninguém vai para cadeia por ele. Tá? Se tu for primário ainda, tu pode fazer a transacionar, acho que a pena do crime de ameaça é 1 ano de detenção e multa ali, né? Então tu pode transacionar. Isso aí tem mais poder na mídia colocando que teve um crime de ameaça que será perseguido, que é exatamente o chilling effect, né? O efeito arrefecedor, jogar um banho de água fria para as pessoas ficarem com medo e não comentarem, não falarem mais e ter essa... não expressar mais a sua opinião. Esse é o grande resultado. Porque o crime de ameaça como um todo, e aí o Constantino já falou o que eu iria falar, não tem um foro privilegiado desse cidadão. O que o STF quer julgar? O Ciro Gomes, o ídolo do Piperno, disse que ia receber a polícia e o Moro a bala se fossem prender o Lula. A bala, olha a ameaça. É muito mais propaganda, muito mais narrativa que uma ação efetiva, porque é isso que eles querem colocar. Lenha na fogueira. Mas então, Fernando, a literalidade é sinal de emburrecimento das pessoas ou de algum interesse escuso, de querer buscar na literalidade de qualquer discurso de insatisfação, de interjeição que a pessoa faz, alguma desculpa para, de maneira arbitrária e abusiva, você tolher a liberdade dessa pessoa, seja a liberdade dela se expressar, seja a liberdade dela ir e vir. Então, é o que está acontecendo hoje. E isso que o Constantino falou, de fato, né? A gente vê, de novo, a fake news ser utilizada como um dos motivos, tá, Constantino? Um dos motivos para a prisão desse fulano, dessa pessoa, foi fake news. Quer dizer, olha como entra... É um crime que não está no nosso Código Penal, né? É um crime que não existe, né? Esse crime não existe. E vou aproveitar, terminando aqui no ensejo da nossa discussão,
Para lembrar o Constantino que Brasil e Argentina têm tamanhos diferentes e populações diferentes. Isso, 8 para 300 realmente você está bom de proporção. Acho que o Piperno está um pouco perdido aqui na dimensão dos países. Ele está um pouquinho confuso. O Brasil tem 5 vezes a população. O Brasil tem 5 vezes a população argentina. Assim, ou seja, então para ficar igual a Argentina tem que ter 60 mortes, mas tem 8. Posso fazer uma sugestão? Meu Deus. Eu já me deixei o final de semana reservado. Aprenda uma matemática. Eu vou estudar com o Piperno a lista de genocidas da história e vou estudar que o impeachment da Dilma não foi golpe. A gente vai estudar junto. Estuda. Isso daí está combinado bastante, já. Marcos. Só não contem comigo. Constantino, por favor. Paulo, eu acho que hoje o programa foi bem rico, né? Porque a gente mostrou os malabarismos desesperados de uma esquerda desonesta, que usa rótulos para fugir do debate, que desvirtua todos os fatos para poder justificar a sua perseguição e até mesmo a violência do bem, que defende na prática, né? Ao mesmo tempo que tenta posar de pacifista. Ou seja, nós mostramos que a esquerda é pura contradição, é pura incoerência, não há nenhuma consistência. E por que isso? Porque a esquerda, acima de tudo, não é calcada em princípios. Ela é calcada na máxima: os meus nobres fins justificam quaisquer meios, tudo pelo poder. A esquerda sempre foi isso. E é por isso que a gente vê as barbaridades proferidas pelo Piperno nesse programa. Vamos lá, Piperno. Falando em barbaridades, hoje também a gente testemunhou os malabarismos e a elasticidade de algumas justificativas que a extrema-direita predatória é capaz de fazer para defender até mesmo políticas genocidas. Conrado, eu tenho 30 segundos. Um abraço forte a todo mundo, então. Boa tarde. Foi um grande programa que a gente tem aqui, sempre trazendo ideias e trazendo fatos e trazendo versões que muitas vezes não estão aí na grande mídia, mas a Jovem Pan sempre traz para todos vocês. Muito bem. Marco, para a gente fechar, por favor. Foi rico mesmo o programa e a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu sou a favor da liberdade de expressão exatamente para a gente ter isso. Se alguma palavra, alguma definição, algum conceito é utilizado de maneira oportunista, falsa, tentando induzir as pessoas a uma noção errada do que aquilo significa, isso a gente, por meio de um debate livre, consegue denunciar, expor e transmitir de maneira fidedigna para as pessoas como a esquerda tenta manipular o debate